Uma profecia que 2.500 anos depois se realizou por completo, está aqui em Jeremias 16. Graça e paz aprofundados, aqui Luiz Carvalho. Vamos falar sobre Jeremias 16. Gente, tem uma profecia aqui impressionante aqui nesse capítulo 16. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhuma profecia em nenhum dos nossos vídeos. A gente já falou de Novo Testamento aqui, de Antigo Testamento, e o nosso objetivo, nossa visão, nosso alvo é a Bíblia toda, capítulo por capítulo. Então imagina você estar conosco a Bíblia toda, assistindo aqui com a gente e tendo esse conhecimento. Você já leu a Bíblia toda? Como está o seu estudo com a Palavra de Deus? Tem também o meu canal do Instagram, o pessoal @Luiz Carvalho Pro, e também o @Evangelismo Coragem, para que a gente possa conversar lá sobre evangelismo nesse canal. E o 5am, gente, é uma bênção. Não deixe de participar. Aqui embaixo tem uns links para você. Muito bem. O capítulo de Jeremias, antes da parte profética, ele começa assim. Vou ler aqui só os primeiros versículos. Diz assim, ó. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Tá falando de Jeremias. Aqui, ó. Quero ser solteiro. Vou explicar por quê. Porque assim diz a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Então, como Deus amava muito Jeremias, Jeremias era um homem fiel. Deus falou, e falou 20 anos antes dessa data que ele estava falando aqui. Você não vai ter filho e filha naquele lugar, porque aquele lugar já está amaldiçoado. Eu já estou falando da minha ira, porque esse povo é um povo obstinado, então não quero filho seu nesse lugar, que vai ter doença, que eu vou colocar isso tudo. Então, naquela época, poxa, a coisa mais importante para um pai e para uma mãe era um filho. E Deus está falando, não tenha filho. Não tenha filho que vai dar ruim para esse povo, eu não quero que o seu filho passe por isso. Então Jeremias acaba tendo uma vida solitária. Naquela época todos buscavam casamento, todos buscavam uma família, mas Jeremias foi um homem que se dedicou completamente ao Senhor e foi obediente. E aí, seguindo o capítulo, a gente chega aqui numa parte que é o versículo 11, que é muito interessante. Aguarde para você ver o que foi previsto por esse profeta separado para o Senhor. Versículo 11, diga-lhes, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, eles me abandonaram. Então está falando aqui, por que todas essas coisas, Jeremias perguntando para o Senhor, Senhor, por que todas essas coisas vão acontecer? O que está acontecendo? Se esse povo me perguntar, por que Deus está fazendo isso com a gente? E o povo era tão assim, orgulhoso, que o pecado nos cega tanto, que o povo não entendia porque as coisas estavam acontecendo. Aí Deus está falando aqui, seus antepassados me abandonaram. Aí eles devem ter pensado, sim, realmente, nossa, esses nossos antepassados são desafiantes mesmo, eu entendo, Senhor. Mas e a gente? Aí ele fala aqui, só que vocês, versículo 12, vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um de vocês segue a rebeldia do coração mau de vocês, em vez de me obedecer. Então vocês estão focados no coração de vocês, na carne, na vontade, e não em me obedecer. Por isso, os lançarei fora dessa terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Então aqui Deus falando algo grave para Israel, serve para Israel, serve para Judá, né? Israel é a terra do norte. Vocês todos vão ser pegos dessa terra aqui, eu vou arrancar vocês daqui, vou espalhar vocês para todos os lugares, tá? Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Então Deus falando, vocês não fizeram outros deuses para vocês? O tempo inteiro eu estou falando, eu sou o Senhor, eu sou o único Senhor, o Deus de vocês. E vocês fizeram deuses de ouro, deuses de bronze, fizeram imagens esculpidas em madeira, em pedra. Então é por isso que eu vou tirar vocês. Vocês não querem esses deuses aí que são inúteis, que na verdade não são deuses? Deus até fala aqui sobre isso. Então é para lá que vocês vão. Então, gente, muitas vezes o nosso pecado, a consequência do nosso pecado é dentro daquilo que a gente faz. E com o povo de Israel não foi diferente. Contudo, vem dias, versículo 14, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Então, até então, o grande feito, um feito dos maiores de Deus, foi tirar toda uma nação
a nação de Israel que estava no Egito e tirou para a terra prometida. Então foi um grande feito. E aqui está falando, vão ter dias que vão se falar mais do que isso. Vai dizer aqui, versículo 15, antes dirão, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Então, o que acontece? Em 722, Israel do Norte foi tomado pela Síria, e mais ou menos 526, Judá foi tomado pelos babilônicos, e em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então, com isso, os israelitas ficaram sem terra, foram espalhados para centenas de países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E aí o que aconteceu depois de 70 depois de Cristo, 1900 anos depois? Em 1948, numa resolução da ONU, Israel recebe de volta as suas terras. E todos os judeus que estavam espalhados em centenas de países, né? Estou colocando um mapa para você ver aqui, estou colocando alguns dados para vocês verem aí, a quantidade de judeus que começaram a voltar desde 1940, desde 1919, né, já estavam voltando para aquela terra, mas aquela terra foi entregue oficialmente em 1948, então você vê o gráfico aí de 48, vê o gráfico aí depois, vê o gráfico dos anos 2000, que foi muita gente que voltou, quase que milhões, né, de judeus voltando para a sua terra. Então olha que interessante. Esse texto aqui, Jeremias, ele profetizou, Jeremias escreveu o livro dele entre 626 a 586 antes de Cristo. E essa volta aqui para a terra aconteceu em 1948 depois de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos depois. Então eu te pergunto, a palavra de Deus é verdadeira? Essa palavra cumpre ou não? Por isso, quando você lê Apocalipse, que é uma coisa que ainda não aconteceu, leia com atenção dobrada, porque aquilo que está escrito vai se concretizar, porque profecias aqui podem ter demorado 2.500 anos para acontecer, mas aconteceram. Israel ficou 1.900 anos sem terra, vagando, que está falando aqui, ó, de todos os países, sim, foram centenas de países. América do Norte, muita gente, e eles foram voltando. Hoje Israel é um país forte, hoje Israel é uma grande potência militar, é um país muito evoluído por causa disso tudo. Porque o povo voltou, eles já tinham línguas diferentes, culturas diferentes, mas um só povo judeu, que se manteve fiel na sua cultura, apesar da diversidade, mas se manteve fiel, e hoje é um povo muito unido, muito forte aí, que luta inclusive contra muitos inimigos que cercam ele. Amém? Então, gente, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Vamos continuar estudando essa palavra, vamos continuar aprofundando na palavra de Deus, porque aqui tem muita verdade, aqui tem muita profecia, aqui tem muita realidade para a nossa vida. E nós precisamos vigiar, porque Jesus está voltando e Ele nos quer preparados. O noivo vem e Ele quer encontrar a noiva preparada, porque nós, como igreja, se nós não tivermos preparado, Ele vai vir e nós vamos perder uma grande oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe.